Boa tarde, pessoal. A gente vai ali na página 5. Desculpa, chegando agora. Você podia só me dar uma breve explicação como é que vai ser conduzido o trabalho hoje e amanhã? Só para entender assim. A ideia é que a gente converse sobre a meditação, sobre as práticas de meditação que a gente faz no cérebro e pratique também, né? Então a gente vai intercalando um pouco entre conversa e prática. E é uma conversa, assim, então qualquer dúvida ou comentário que tenha a fazer, que qualquer um queira fazer, pode fazer também. Ali na página 5 a gente vai fazer a prece de 7 linhas e depois de Bodhicitta.
O pessoal que está chegando agora à tarde, tem alguém que reservação do SEB? Já frequenta o SEB? Já fui algumas vezes. Foi? É a segunda vez que eu vou. Segunda vez. Legal. Já está tudo. Já frequenta também? Legal. Quem estava de manhã quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Alguma coisa que tenha surgido agora no intervalo do almoço? Não? Tá tudo bem? O que eu falei de manhã fez sentido? Para vocês está fazendo sentido? Nossa conversa. Sim. Então, todos receberam o textinho? Ele assim, para ser só um material de consulta, assim, né? Ele é o resumo do que a gente vai conversar no final de semana. Então também ele tem as práticas, né? 2 delas a gente já conversou de manhã, mas eu vou falar agora de novo. E as outras que a gente ainda vai ver também. Mas, né, vocês podem levar e vai servir só como uma lembrança, assim, né? Principalmente das técnicas para quem não frequentou o SEB, aí tem essa carinha. Então agora eu queria começar a falar um pouquinho, de novo que eu já tinha falado, mas falar um pouquinho mais sobre a motivação, né? Que a gente vai ver que ela é muito importante, né? Como a gente já conversou, porque qualquer coisa que a gente faça sem motivação é difícil, né? De sustentar, tá bom? Tá bom, deixa eu aumentar um pouquinho, tá? E aí, porque assim, como a gente estava vendo, né, que de manhã um rapaz que estava sentado lá trouxe essa questão de que os seres humanos eles têm essa capacidade, a gente tem essa capacidade de raciocínio, né, então a gente consegue minimamente discernir as coisas, né. Mas esse nosso discernimento, ele está um tanto quanto condicionado, né, através das nossas marcas, das nossas experiências, das nossas emoções. Então, o objetivo também é a gente ir purificando esse discernimento, para que cada vez mais seja um discernimento realmente lúcido, né, e não só uma resposta às nossas emoções. E aí, então, isso é uma das nossas qualidades, né? E a outra qualidade também que se diz muito no budismo é que, por a gente ter tá no reino dos humanos, né? A gente tem essa sorte, meio irônica assim, mas que a gente vive em oscilações, né? Não sei vocês assim, mas a minha experiência é que um dia a gente tá mal, outro dia a gente tá bem, a gente vive, às vezes num dia mesmo, né? A gente consegue ter várias emoções assim numa situação, num jogo de futebol, numa partida de futebol, por exemplo, a gente pode ter muitas emoções ali em 90 minutos só, né? Então, justamente por isso, a gente tem essa chance de perceber que essa realidade que a gente enxerga e que a gente vivencia, ela não é tão sólida quanto a gente acredita, né? Porque se ela fosse sólida, ela não mudaria, né? Ou se ela fosse sólida também, a pessoa que está ali junto comigo teria que ter essa mesma experiência. No entanto, não tem, né? Cada um tem essa experiência, tem a sua experiência, né? Isso é bem particular. Então, a gente vai vendo que isso, o mundo se constrói a partir do nosso olhar. E dependendo de como está o nosso olhar para uma coisa, esse olhar condicionado, aquilo vai ser positivo ou não, né? Mas é sempre essa construção do nosso olhar. E aí, por a gente ter, então, essa chance de perceber essa realidade plástica, a gente pode ver essa construção e tentar, então, fazer construções mais favoráveis, construções menos condicionadas, né? E aí a motivação, ela entra, esse poderia ser o primeiro tópico, então, né, da nossa motivação, assim, perceber que a gente tem uma condição favorável para perceber essa realidade, para conseguir ter esse discernimento lúcido. Porque os animais, por exemplo, talvez eles não tenham essa percepção, né, de conseguir enxergar que a realidade é construída. Então a gente tem. Isso é uma qualidade boa, né? E o outro ponto também é isso, né? A gente, além de ter, então, tá no reino dos humanos,
quer esse reino favorável para isso, a gente tem uma condição de vida boa para isso também, senão a gente não estaria aqui, né? Provavelmente, assim, em algum momento a gente teve alguma oportunidade que nos levou a questionar isso e que fez a gente buscar isso de alguma maneira, né? Porque, por exemplo, as pessoas que estão em condições muito difíceis, elas não vão ter tempo para parar para meditar, por exemplo, porque elas têm que ir atrás de comida, né? Então, a gente também tem uma condição favorável que nos permita buscar isso. E aí, todos esses elementos a gente pode usar para nossa motivação, né? E cada um pode ter a sua própria motivação, assim, né? Do porquê que busca a meditação. É como se a gente estivesse sempre lembrando do porquê que a gente está fazendo isso. A meditação é uma prática muito elevada, assim, porque ela vai nos ajudar a sair dessa mente comum para ir para essa mente de sabedoria. Então é interessante que a gente sempre lembre do porquê que a gente está fazendo isso, né? E não que ela vire uma coisa banal do nosso cotidiano, assim, que a gente traga isso para o nosso cotidiano, mas com a intenção de realmente elevar as nossas ações, né? Conseguir tornar as nossas ações mais lúcidas e descondicionando ao longo disso. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando sobre motivação? Não sei. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então é isso, a motivação ela vai dentro da prática budista, existe uma motivação específica, mas eu nem trouxe porque é isso, como para meditar ninguém precisa virar budista, né, e não é essa a ideia também, cada um pode ter a sua e praticar em cima disso mesmo, né, fazer a sua própria motivação e à medida que for colocando a prática da meditação formal no seu cotidiano, pode dedicar uns minutinhos a isso, né? Simplesmente a se relembrar do porquê que está meditando, né? Relembrar dessas condições favoráveis que se tem, né? E isso, ver que a nossa vida humana preciosa também, né? Que teve alguém que nos cuidou, que nos alimentou, minimamente que fosse, né? Para que hoje a gente tenha uma condição que nos permita parar para meditar, nem que seja por 5 minutos. Né? Então, é sempre interessante colocar a motivação dentro da sua prática. Isso vai ajudando a refazer a própria motivação. Né? Ela vai se retroalimentando. Assim. E à medida também a gente pode ir ampliando. Então, no início, a nossa motivação vai ser simplesmente ser pessoas mais calmas, talvez, e pacíficas, e daqui a pouco isso vai ampliando, até que o objetivo de realmente conseguir ajudar a todos os seres através da meditação se torne genuíno, né? Se torne assim, isso que nos move para a prática também. Tudo bem? Aqui. Então, eu vou falar brevemente sobre as práticas que a gente fez de manhã, para o pessoal que não veio também. E daí eu pensei da gente praticar também de novo elas, né, para interiorizar um pouco mais. De manhã a gente fez 2 práticas que elas são uma é para ajudar a pacificar a mente, então para que a gente diminua os nossos impulsos e responsividades, para que o nosso time de quando algum objeto aparece e a gente responda, ele aumente, né, que a gente consiga ter um espaço entre isso. E a outra é para que, em meio ao mundo, no dia a dia, a gente consiga manter uma estabilidade. Então, as coisas vão surgir e não necessariamente elas vão nos afetar. A gente não negligencia, então não é que a gente não veja aquilo, não é que as coisas deixem de existir, mas a gente não coloca o significado nelas tão rápido assim. Então, essa primeira, ela se chama Chama Tempura, que é uma meditação com foco. A gente usa normalmente o foco da respiração, porque a respiração a gente tem em todos os lugares, né? A princípio, onde a gente estiver, a gente vai estar respirando, então é uma coisa que a gente pode fazer em qualquer lugar que a gente esteja mesmo, né? Mas ela pode ser qualquer coisa que te ajude a focar, vai servir, né? Então pode ser uma imagem,
pode ser uma flor, pode ser um ponto, qualquer coisa, assim, né? O objetivo da chama tempura é realmente tu conseguir focar a tua mente em algum lugar e ficar ali, né? Focado naquilo pelo tempo que te for confortável também. E aí é isso, a partir disso a gente vai conseguindo, né, quando a gente está ali, se vem um mosquito, a gente, em vez de já, né, afastá-lo, a gente tenta deixar ele vir sem assim, já querer, né, tirá-lo de perto, assim. Aí, claro, não precisa, se não quiser, não precisa deixar ele te picar, mas tu não precisa também responder tão rapidamente a isso, né? E aí isso vai diminuindo esses nossos impulsos. Né, quando tem uma coceirinha, a gente também não precisa já, na hora, coçar. Assim, a gente pode simplesmente observar aquilo. Né? O outro ponto da meditação também é que a gente não vai ficar lutando contra os pensamentos. Porque isso é um pouco inútil, assim, porque não vai funcionar. A nossa mente sabe produzir pensamentos. Né? A metáfora usada é que querer que a mente pare de pensar é a mesma coisa que querer que o mar pare de produzir ondas. Né? Então, assim, isso não vai rolar. E a gente querer não pensar só gera mais um pensamento de querer não pensar, justamente, né? De querer ficar lutando contra isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o pensamento surgir e não vai lutar contra ele, então não vai criar um bloqueio, mas a gente também não vai seguir ele, não vai continuar aquela historinha que está se formando. Então, se a gente lembrou que esqueceu de apagar a luz, tudo bem, a gente, né, deixa, porque a gente está aqui mesmo, não vai conseguir apagar a luz. Então, a gente deixa aquilo e volta para a respiração, né, volta para o foco. E aí a gente vai fazendo isso, com todos os pensamentos que surgirem. Uma dica legal também, que alguns mestres dão, é assim, quando os pensamentos começam a vir, a gente pode pensar de onde eles vêm e para onde eles vão. Em vez de ficar, né, tentando lutar contra ou seguindo as histórias, é isso. A gente para, então o pensamento veio. Aí tu para e olha, de onde veio esse pensamento? Para onde vai esse pensamento? E isso naturalmente nos traz de volta também, porque a gente vê que a gente não consegue encontrar esse lugar, né? Não é um lugar sólido, assim, que a gente consiga enxergar, que a gente consiga tocar. Então também, naturalmente, isso nos traz de volta. E a outra prática da Shamatha pura, então, a única diferença é que a gente vai tirar o foco do objeto e vai expandir esse foco. Então a gente expande, né, como se a gente ficasse aberto, só que continuando sem nada nos afetar. E se a gente se perder, porque ela acaba sendo um pouco mais fácil de se perder, a gente pode voltar um pouco para essa respiração também e depois expandir. Então é se manter, né? A gente vai continuar escutando sons, a gente vai continuar vendo as coisas, mas não necessariamente a gente vai seguir nenhuma delas. Tudo bem? Até aqui? Tudo bem? Então eu pensei da gente fazer essas duas práticas, né, agora sim. E aí fazer 15 minutos primeiro de Shamatha impura. Eu posso conduzir um pouquinho no início. Aí quando der 15 minutos eu bato o sino, quem precisar se mexer, né, mudar um pouquinho a posição pode mudar. E aí a gente já emenda outros 15 minutos na Shamatha pura. Aí eu falo um pouquinho no início também para relembrar, assim, né? A posição do corpo também. Assim, a gente pode fazer sentados no chão ou sentados em cadeira, onde for mais confortável. Porque o que a gente diz é que assim, a nossa mente já é um obstáculo suficiente, né? Aí você pode sentar aqui, pode botar o bolsinho aqui, ó. Aí você pode botar o teu pé, você pode botar o carinho. Aí pode chegar aí. Então, como a nossa mente já é um obstáculo bem grande, assim, né? A gente vai pelo menos deixar o corpo confortável, para que o corpo também não se torne mais um obstáculo, para que a gente não sinta dores e não crie uma memória de que a meditação machuca, por exemplo, né? É bom a gente sempre sair da meditação com uma sensação boa, de querer voltar para aquilo.
e não com uma coisa de que aquilo é cansativo, ou de que aquilo machuca o corpo, né? Então, assim, o corpo tem que estar bem confortável, assim, a gente mantém a coluna reta, mas sem tensionar também, sem ser uma coisa rígida, né? O corpo ele tá relaxado, mas também não está solto. Então ele, né, tem essa vivacidade, assim, a gente está atento ao corpo e está com ele firme, mas sem tensão. Os braços também ficam relaxados, em cima sobre os ombros, ou se quiser, né, uma mão em cima da outra, os polegares levemente se tocando, também sem pressionar e sem deixar solto, como se existisse um papel entre os dois dedos, assim, eles se tocam muito suavemente. Mas pode ser também as mãos sobre os joelhos, né, sem problema. Aí, a respiração também, ela vai ser a respiração que a gente está habituado, assim, mas sempre tentando acalmar. Então, a gente vai inspirar e expirar e acalmar o nosso corpo. Inspirar e expirar, acalmar as nossas emoções. Inspirar e expirar e acalmar nossa mente. A gente não precisa forçar nenhuma respiração profunda, mas também não ficar numa respiração agitada, né? A cada inspiração e expiração a gente procura acalmar naturalmente. Ela vai se aprofundando naturalmente. Os olhos, aqui no SEB a gente pratica de olhos abertos. Então ele pode ser, o olhar pode estar ou na direção do nariz, assim para o chão, ou na direção do horizonte também. A dica que se tem é que se a nossa mente está muito agitada, a gente pode baixar um pouco o olhar, e se a nossa mente está com torpor, a gente pode levantar um pouco mais o olhar. A almofada também, né, para quem está no chão, ela serve como um calço para nossa coluna, assim, então a gente não senta propriamente em cima dela, mas ela só dá esse apoio para que a gente consiga manter a coluna reta sem esforço, né? Pode também para o joelho colocar umas almofadas nos joelhos, assim, para eles não ficarem sendo forçados. E aí, acho que é isso, de corpo. Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem? Então, eu vou bater o sino 3 vezes e aí a primeira meditação que a gente vai fazer então é dessa Shamatha Pura, com foco na respiração. Aí eu vou conduzir um pouquinho no início e depois a gente continua a prática em silêncio. Nosso corpo está firme, mas ao mesmo tempo está relaxado. Não existe tensão para sustentar. A gente inspira e expira, nosso corpo vai se acalmando. A
gente inspira e expira. E as nossas emoções vão se acalmando. A gente inspira e expira. E a nossa mente vai se acalmando. Esse inspirar e expirar deve ser leve e natural. Cada vez mais profundo e tranquilo. A gente percebe o corpo, percebe se alguma tensão se formou. Lembra de relaxar o corpo, de mantê-lo firme. Inspirando e expirando, vai acalmando o corpo. Inspirando e expirando, vai acalmando as emoções. Inspirando e expirando, vai acalmando a mente. Quando algum pensamento surgir, a gente deixa ele passar, como nuvens no céu. Não luta contra, também não se apega a ele. E volta para o foco da respiração.
Agora quem quiser mexer um pouquinho, trocar a posição. Tenta manter a mente atenta, sem dar continuidade aos pensamentos que surgirem. Agora a gente continua com a prática da Shamatha-Pura. Então o foco sai da respiração e se amplia. A gente ouve todos os sons, mas não dá sequência a eles. Quando a nossa mente se perder e a gente começar a pensar, a gente volta. Lembra que está meditando. A gente pergunta de onde os pensamentos vêm e para onde eles vão. Naturalmente a mente se aquieta. O corpo segue firme, mas relaxado. Se tem alguma tensão, a gente tenta desfazer. Se tem alguma dor, a gente muda a posição para que não doa mais. A respiração segue um ritmo natural. Relaxa os ombros, relaxa os joelhos.
E aí, pessoal? Como foi? Difícil. Difícil, né? Uma coisa que me ajudou um pouco foi ter a gentileza dela, falar que a meditação não precisa ser feita só nessa posição. Não, pode fazer sentado. Eu tenho dor nas costas, pra mim essa posição é meio martirizante. Uhum. Ela dá voltada, deitado não se pratica meditação. Pode fazer também. Deitada ela é só um pouquinho mais difícil porque a tendência a dormir é maior, né? Assim, de se manter, né? Mas pode ser feito também, pode ser feito de pé também. É isso, né? Como a gente falou antes, o corpo não precisaria ser um obstáculo, não deveria ser um obstáculo para a meditação, porque já basta a nossa mente agitada para isso, assim, né? Então a gente vai procurar deixar o corpo na posição que for mais confortável mesmo, para que pelo menos isso, né, a gente não tenha como obstáculo. E o tempo também, claro, aqui eu estou fazendo né, as sessões de 15 minutos, mas é o tempo que ficar confortável para ti também, né? Cada um vê no seu cotidiano o que é possível e o quanto tempo é possível também, né? Não existe um tempo padrão, assim, de que tem que ser esse tempo e todo mundo faz esse tempo. É bem o que for viável, se for 5 minutos, 3 minutos, tá ótimo, assim, né? Desde que sejam esses 3 minutos que tu consiga, se for o foco na respiração, por exemplo, que tu fique ali focado na respiração, né? Ou como a gente conversou de manhã, né? Se a gente não consegue parar, assim, beleza. Então, quando for lavar a louça, lave apenas a louça, né? Esteja ali presente naquele momento, ou quando estiver caminhando, quando estiver dirigindo. O objetivo é a gente conseguir trazer essa mente atenta para as nossas ações, todas elas, né? Então, quando a gente está fazendo as coisas, está escovando os dentes, está tomando banho, a gente sempre tentar trazer a mente para esse momento, assim. Em vez de já ficar fazendo a lista de todas as coisas que a gente tem que fazer depois daquilo, já que a gente não vai conseguir fazer nada enquanto a gente está, né, tomando banho, por exemplo, então a gente aproveita para simplesmente estar ali naquele momento presente. Então a gente vai vendo que a meditação ela pode ser inserida de muitas diferentes formas, né? Existe essa forma, a forma formal, que é a que a gente está fazendo aqui, vendo todas essas técnicas, mas o simplesmente estar atento também já é a inserção da meditação no nosso cotidiano. Então, na verdade, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças, assim, meditar, né? E para quem também acha que nunca conseguia parar nem 5 minutos, a gente fez aqui, deu meia hora, assim, né? Então, por mais que tenha sido difícil, só o fato de a gente conseguir manter o corpo parado, né? E ficar nessa tentativa, já mostra que sim, a gente consegue. Então, a meditação é possível para todos, né? Não existe um público específico que a meditação foi feita. E também o horário é desfavorável, né? Porque depois do almoço a gente sempre tem, né? Um torpor a mais. Com certeza. Por isso que de manhã, quando a gente acorda... Oi? Pesou agora, tá? Pesou, né? Eu consegui ir bem tranquila, assim. Bem mais tranquilo. Agora pesou bastante. Com certeza. E ainda dependendo do que a gente comeu, né? Se comeu assim muita carne, aquilo vai trazer, vai ser um nananeném quase, né? Realmente. Por isso que ao acordar é um horário bem interessante também, porque a gente, né, tá despertando, então às vezes a gente consegue manter assim, não, 5 minutinhos, 10 minutinhos de respiração para daí então começar as atividades, né? Eu achei legal essa parte de manter os olhos abertos, pra mim ajudou, né? Eu acho que se pra mim costuma mais fácil que ficar com os olhos fechados. Eu acho que agora eu iria dispersar ainda mais e talvez eu ficar com mais sono também. Agora, em alguns momentos a minha vista tipo desfocava, assim, total, e eu tinha que voltar porque aí eu me achava, ficava incômodo, parecia que eu tava, quando eu, sei lá,
uma sensação estranha assim, da visão desfocando, né? Mas aí quando eu voltava o foco, tava bem melhor. Eu achei melhor assim, os olhos da noite. Isso é comum porque às vezes a gente para de piscar assim, né? Inconscientemente. Então aquilo vai gerando um certo incômodo. Assim, é bem comum, né? Mas aí é isso, dá uma piscadinha, né? Ou mesmo para voltar ao foco. Mas isso é bem comum quando a gente fica focando, principalmente se a gente está focando num ponto externo, por exemplo, é bem comum assim, os nossos olhos não piscam, né? Aí vai gerando essa secura assim que pode gerar esse, né, um pouco de embaçamento. E sobre os olhos abertos, no SEB a gente, o Lama nos orienta a praticar de olhos abertos, né? Aí uma das explicações é justamente essa, que como o nosso corpo está acostumado a fechar os olhos para dormir, né, pode ser um acionamento, assim. E a outra questão é porque a gente, em meio ao mundo, a gente está de olhos abertos, né? Então a gente faz as coisas de olhos abertos. Então se a gente consegue manter a mente estável de olhos abertos, mesmo na posição de meditação, isso pode ser mais fácil para quando a gente se levantar, continuar essa mente estável, porque a gente já está acostumado com a visão a partir disso, né? Mantendo isso. Mas é bem isso, né? Existem muitas técnicas e a gente vai experimentando para ver qual que é melhor, né? Qual que faz mais sentido para nós e acaba sendo mais fácil, realmente. E assim, de manhã eu sempre achei que era o melhor horário, assim, né? Para meditar realmente, porque a gente ainda não está tão cansado e a gente ainda está com um pouco mais de energia, né? Depois do almoço, realmente, é quase assim pra gente se frustrar, porque a meditação fica bem mais difícil, né? Mas também é interessante, assim, parar uns 5 minutinhos, né? É isso, a gente vai sempre vendo e tentando adaptar realmente conforme a nossa rotina, né? A ideia não é que a gente tenha que mudar a nossa rotina para meditar. É justamente o contrário, né? Como que dentro da nossa rotina, como ela é, a gente consegue inserir a meditação, né? Porque como a gente conversou de manhã, a gente não vai parar de fazer as coisas, né? A gente vai continuar em meio ao mundo, assim. Então, como continuar em meio ao mundo de uma forma mais lúcida? É a ideia. Pode falar. Se eu faço meditação, eu não já não vejo cores, não violei com verde. Dessa vez eu tenho um violeta aqui. E às vezes eu sinto como se fosse assim. São possíveis assim. Mas só foi no começo que eu cansei. Bem pouco assim. Essas coisas a gente acaba vendo que elas podem ser simplesmente uma criação da nossa própria mente, assim, né? Então a gente não vai dar sequência a isso também, né? Isso não necessariamente é alguma coisa específica, assim, de algum aprofundamento na meditação, né? Assim, quando a gente tem essas experiências, a gente, como os pensamentos, aquilo surge, mas a gente não dá sequência, nem se fixa eles e deixa eles passarem, assim, né? Não tem nenhum, né? Não há nada, não tem nenhum problema quanto a isso também, mas a gente não precisa ficar reificando isso, né? Que é só uma experiência, assim como os nossos pensamentos. Acabam sendo. A música passou, eu acho que vai passar. Oi? A música passou, eu vou E tu deixa ela passar. Mas tu conseguiu fazer a meditação com os olhos abertos? Foi tranquilo? A gente podia fazer um intervalinho agora, talvez, também, para dar uma mexida no corpo, né? E aí depois a gente continua. Pode ser? Mas, então, é interessante, né? E aí, ou enfim, né? Não precisa ter aplicativo também, basta colocar um despertador pra ali naquele tempo. E daí é isso, num dia que tu esteja bem, tu fez os 5 minutos, e daí se tu acha que rola mais 5 minutos, tu faz, né? E aí tu já fez 10 minutos. E assim, progressivamente vai aumentando, né? Mas sem também aquela pressa de... Não existe nenhum ponto a se chegar, né? E a mesma coisa, uns 5 minutos num dia pode ser maravilhoso e no outro dia ser horrível, né? Então, faz de novo no terceiro dia, porque pode ser que seja
mais ou menos, assim, né? Então é que a gente fala, nem se apegar ao super bem-estar que a meditação pode oferecer e também não se apegar à frustração que a gente pode ter quando a nossa prática não for tão boa. E pro dia a dia, assim, também, né, ter essa lembrança de respirar, né, principalmente quando as coisas acontecem. Então, quando a gente está no trânsito, alguém nos buzina ou nos fecha, a gente dá uma respirada, né, antes de ter ação. Quando alguém vem também, né, nos atacar, a gente dá uma respirada antes de responder, né? Porque ainda pode ser que a nossa resposta seja a mesma, mas se a gente já conseguiu respirar, ela já não foi tão instantânea. Então a chance de ir mudando, né, essa responsividade, ela se torna maior no momento que a gente consegue lembrar de respirar. Isso a gente fala, né, para as coisas positivas e para as coisas negativas também, porque a gente tem a tendência a querer se apegar aos aspectos positivos, né, aos acontecimentos positivos, mas se a gente já percebeu assim e já está vendo que a impermanência toca tudo, ela também vai tocar aquela situação positiva, né? Então é isso, a gente se alegra com aquilo, mas a gente também não se apega. Para que, enfim, quando a impermanência bater, a gente não tem aquele sofrimento correspondente, assim, né? A gente vai entender que aquela era uma das possibilidades, aquilo. Assim como aconteceu, desaconteceu. A gente vai sempre respirando, assim, né? E eu não lembro se foi hoje da manhã que eu falei que tem algumas dicas, assim, né? De pôr o despertador, por exemplo, para tocar de 1 em 1 hora, né? Então aí quando ele toca, tu para e faz 3 respirações profundas. Apenas isso. E continua. Enfim, o tempo que tu quiser. O objetivo é assim, é tu lembrar de respirar em algum momento do teu dia. Né? Você dá 3 respirações Independente se é pelo nariz. Independente. Eu já vi várias, assim, coisa meio perigosa, ficar funcionando coisa na internet, né, sobre como lidar com ansiedade. E eu vejo às vezes são contradições, né? Dizem, expira pelo nariz, expira pela boca. Dizem nariz. Assim, as suas experiências, tanto faz. É o que for bom pra ti, o que tu conseguir fazer sem esforço, o que for a tua respiração natural, né? Então, daí é isso, assim, aí, ou enfim, no final do turno do trabalho, antes de tu já sair pro almoço, antes de tu já sair pro trânsito, tu, né, faz 3 respirações, 5 respirações e segue. Quando entrou no carro, né, antes de... exatamente. Não é respiração, né, maratonista, assim. É assim, realmente para, entrou no carro, antes, né, de dirigir, entra, para e faz algumas respirações ali. Só respira, apenas isso, assim, nada mais. E aí segue, né. Então, porque é muito irônico, né, mas a gente realmente, a respiração se torna muito banal, né, no nosso dia a dia, assim, a gente acaba, respira mal, e nosso corpo fica mal, e tudo é uma bola de neve, assim, né? Então, no momento que a gente começa a trazer essa consciência para a respiração, a gente já, naturalmente, já está oferecendo um outro referencial para a nossa mente, que não é esse referencial impulsivo, responsivo, né? Esse referencial de, eu posso parar antes de responder, não preciso responder na hora. Então, todos esses momentos que a gente tem de transição, né? Então, ao acordar, ao sair de casa, ao chegar no trabalho, ao sair do trabalho, antes de dormir, antes de ir para a nossa atividade física, né? Sempre que a gente consegue ter esses momentos de transição, se a gente conseguir fazer algumas respirações profundas e concentrada na respiração, né? E a gente já vê os benefícios que só aquilo já traz para aquele momento. Né? Vocês testem isso, se não fizer diferença nenhuma também não precisa seguir, mas normalmente faz, né? Principalmente quando a gente vai realmente fazendo isso mais vezes, a tendência é perceber o benefício disso, né? Eu estou me lembrando agora, Carol, assim, de alguns
nos esportistas, assim, jogadores, nas várias modalidades. Né? Estou lembrando agora de alguns deles, que antes de um momento decisivo, eles dão uma respirada. Você vê no vídeo, né? Eles dão uma respirada, tipo, né, oxigênio, né? Daí dá mesmo uma camada, a gente respira fundo, dá uma camada, e aí dá mais foco. Não sei se eles estão conectados com isso, mas estou lembrando agora de alguns esportistas que fazem isso, inclusive, no momento decisivo de fazer ele vai fazer assim, uma coisa na prática dele. É porque a gente já tem essa sabedoria, né? Na verdade, assim, já é algo natural, mas a gente esqueceu em algum momento. Né? Mas a gente já tem, assim, a gente sabe que, né, antes de, todos nós, assim, antes de uma prova, por exemplo, né, é meio comum a gente parar, assim, e, né, tentar respirar, mesmo que às vezes se tremendo toda a gente dá aquilo, né, porque realmente, assim, a respiração, ela pode trazer essa calma, né, pode nos ajudar nesse momento. Porque é isso, a nossa energia mexeu, né, então a gente já se afetou assim pelo objeto que surgiu, né? Seja a pessoa, seja a situação, então a nossa energia já foi. Aí a nossa condição normal é já vir a respiração rápido, aí o nosso corpo já se move, aí já tem essa flexibilidade como a gente faz, né? Isso normalmente os nossos impulsos estão carregados dessas energias muito rápidas, assim, a gente nem percebe. Mas aí no momento que a gente começa a perceber o objeto e perceber que ele mexeu com a nossa energia, a gente já consegue respirar mais calmamente. Então se a gente respira mais calmamente, o nosso corpo ele já não tem aquele impulso de se mover tão rapidamente. E no momento que a gente já não tem essa resposta tão rápida, a gente consegue isso, né? Dar esse passo para trás, olhar para a situação e aí talvez ter uma ação mais lúcida frente àquilo, em vez de totalmente condicionada, ou isso, né, como eu estava falando, menos condicionada, assim, em vez de simplesmente ser a nossa emoção nos carregando, a gente consegue, né, olhar e enxergar. Isso, assim, esse ponto também vão ter coisas que muito rapidamente a gente já vai conseguir sacar e fazer, e vão ter outras que vão ser mais difíceis, assim. E tá bem. O ponto é que a gente não deveria, por achar que começou a meditar, achar que toda a vida já vai ficar tranquila e que os problemas vão desaparecer. Vai não? Olha, se na tua acontecer, tu nos conta. Mas até hoje... Mas vai saber, né? Mas o que acontece? Mas normalmente não é isso que acontece. Preciso dar essa má notícia aqui. Mas resolve alguma coisa. Mas começa a ter uma redução de danos, assim, né? Eu acho que a pessoa começa a fazer as coisas mais consciente, pensando mais, se eu fizer isso vai acontecer, se eu fizer assim vai acontecer assim. Acaba que, de certa maneira, né? É que a grande magia disso tudo é que, na verdade, a gente simplesmente começa a parar de externalizar os nossos sofrimentos e as nossas felicidades. Então, a gente para de jogar a culpa no outro, né? A gente para de achar que é o trânsito que é lento, de achar que é a chuva que está atrapalhando o meu dia, de achar sempre que é o outro, né? Me causando, seja felicidade, seja sofrimento. A gente começa a ver isso, que a partir do meu olhar, aquilo vai ser de um jeito ou vai ser de outro. Porque muitas coisas que hoje, por exemplo, nos causam irritação, um dia talvez nos trouxeram felicidade e vice-versa, né? Relacionamentos são ótimos, né? Porque assim, no início existe toda aquela paixão, toda aquela coisa, toda aquela magia, e aí normalmente quando acaba as pessoas não conseguem se olhar, né? Mas assim, são as mesmas pessoas, o que aconteceu? Né? O que mudou ali? Ou a gente vê fotos, né? Foto é só papel e tinta, não tem mais nada ali, mas a gente olha uma foto e sente uma emoção, né? A gente olha a foto de um lugar do lugar onde a gente morou quando era criança, por exemplo. Aquilo vem, né? Pode vir um quentinho no coração, pode vir uma versão assim de meu Deus, nunca mais quero voltar. Mas assim, é só papel e tinta, né? Onde que tá aquilo exatamente? Se não no nosso olhar, se não no significado que a gente está colocando. Uma outra pessoa vai olhar para aquela foto e não vai sentir nada,
Né? Então, se aquele significado estivesse ali, qualquer um que olharia para a foto sentiria a mesma coisa. Né? No início do ano, esse ano agora, 12 de janeiro, eu estava em casa e a casa foi invadida por dois assaltantes, né? Ficaram 40 minutos lá. E daí, depois desse dia, eu perdi o chão, né? Estava praticando meditação e tudo, não conseguia mais meditar, perdi o chão. Mas eu me permiti olhar, né? Porque se eu reagir de uma forma, e tem pessoas que reagem de outra forma, enfim, aí eu busquei olhar, né? Isso daí. Daí não precisei de remédio, nem de nada, porque não é fácil, não é uma situação fácil, não é uma situação tranquila. Mas eu acredito que, e como você disse, os problemas não acabam, né? Porque você está meditando, a vida não vai ser maravilhosa, né? Até então estava, né? Mas aconteceu isso, eu acredito que esse caminho de você buscar olhar, não só na meditação, né? Mas no budismo, em tudo, né? Você buscar olhar o que é que aquilo representa, por que aquilo mexe tanto comigo e não mexe tanto com outra pessoa, né? Aí você vai olhar. Eu acho que é uma situação que é difícil para todo mundo, só que para mim foi mais difícil, por quê? Aí você começa a olhar e você sai com mais facilidade, porque você vê que não é só você, que tem outras pessoas envolvidas e dentro da coletividade da comunidade você busca soluções melhores, porque só para você, né? Eu vou mudar, né? Você passa a olhar de uma outra forma. E hoje eu não tenho mais medo de nada, estou na mesma casa, não tenho medo de nada, né? E é como você disse, poxa, mas é a mesma casa, por que hoje eu me sinto, não, naquela época, né? Assim, um mês depois, me senti insegura na casa, se era a mesma casa que há um mês atrás eu me senti insegura, né? Estava muito na mente. Mudar o foco, assim, você ver as coisas como elas realmente são. Nem sempre é fácil, mas é um exercício. Eu acho que a meditação ela vai te familiarizando com essa possibilidade de ver, de buscar ver dessa forma. Paralelo a isso, você tomar uma ação para que essa realidade não ocorra novamente com você, ou não? Nesse caso que eu estou na mesma situação, se segurando em si mesmo. Então você não tem uma garantia que não vai ocorrer de novo? Não tem. Porque mesmo que eu tenha garantia que não acontecer dentro da minha casa, eu vou para a calçada, acontece, vou no banco, acontece, eu venho para cá, acontece. Né? Então é como é falado assim, a gente precisa entender que não está no externo. Inclusive, hoje eu até pensei nisso hoje. Pode ser que eu seja assaltado novamente, né? Em outras circunstâncias, mesmo dentro da minha casa, ou em outra situação. Eu prefiro não me preparar, né, para ser assaltada, mas assim, eu prefiro me estabilizar. E tem situações piores do que essa, né? Você prestar atenção, assim, tem situações piores do que essa. A morte de uma pessoa que você ama muito, as situações de acidente bem mais graves, né? Tem situações difíceis na vida. Ficar preso na caverna. Ficar preso na caverna. Isso tá rolando, né? Então eu de imediato você pensa nisso, né? Eu vou garantir que não tenha mais invasão aqui, né? Mas não dá, né? Você pira. Aí é o caminho que, no meu caso, né? Eu ia pirar, né? Se fosse tentar resolver o problema da insegurança no Ceará, em Fortaleza. Aí eu achei melhor buscar trabalhar isso mesmo. Eu aprendi com ela agora que quando for assaltar, tem que fazer espiradas, né? Acabei de aprender isso. Mas ajuda muito, porque você não vai ter uma reação. Sim, De lá pra cá também vai ter também. Exatamente, porque quando alguém vem, né, usando esse exemplo do assalto, né, quando a pessoa vem, ela está preparada para sofrer, assim, ou, né, normalmente uma aversão, assim, o medo, né, essa coisa de ou alguém até querer reagir, né, e no momento em que o outro, né, quem ele vai assaltar no caso, não faz isso, ele, né, furou a bolha dele, assim, então
meio que ele também fica sentindo, não que ele não vai conseguir te assaltar, né? Mas assim, aqui, pelo menos todo aquele sentimento de raiva, o medo, né? Todo o estresse que poderia ser gerado, então toda essa marca negativa que poderia ser gerada, ela não é, né? Então uma amiga minha uma vez morava no Rio e aí ela tava no metrô e tava vindo um cara na direção dela, né? E o cara começou a falar, eu só quero teu celular, passa teu celular e vai ficar tudo bem. Aí ela naquela, ela olhou pro lado, olha quem tá vindo lá. Ele olhou e ela saiu correndo. E o cara, tipo, tá, né? Então, assim, ok, foi um caso que deu certo, né? Mas, assim, essas coisas acontecem realmente, né? Porque a nossa tendência também é cair, é sempre olhar para a vítima, né? Então, se a gente foi o assaltado, a gente, né, se vitimizar, essa coisa, ou, né, quem foi assaltado olhar para essa pessoa que, coitado, mas assim, a gente esquece que o outro lado tá tão em sofrimento quando não vê muito mais do que quem sofreu, realmente, né? Porque, assim, essa vida também, né, de estar sempre fugindo, por exemplo, de estar sempre, né, porque, assim, o ladrão, ele roubou, ele não fica em paz, porque agora ele tá com uma coisa que não é dele, que ele sabe que pessoas vão começar a ir atrás dele, né, então, assim, é uma pessoa que nunca tem paz. Inclusive, no Sebe Alto Paraíso faz 1 mês e meio, eu acho, não sei, 1 mês, a gente sofreu um assalto, né, grande lá, assim, que entraram na casa, fizeram, né, umas pessoas de refém e tal. E aí, um dos ladrões falou isso, assim, quando eles estavam indo embora, né, que eles estavam lá amarrando as pessoas, eles falaram assim, mas vocês não precisam se preocupar, porque assim, amanhã vocês já vai estar tudo bem, vocês vão estar bem, vocês vão estar na casa de vocês, vai estar tudo certo. A gente não. Então, assim, ele mesmo tem essa consciência de que ele não vai ser uma pessoa que vai dormir em paz, né, e vai ficar tranquilo com aquilo. E tem que fazer meditação também, né? Tem que respirar antes de assaltar. Aí talvez eu consiga. Ou muitas vezes depois, né? Respirar depois. Mas exatamente, são causas e condições que levaram aquela pessoa a agir daquela maneira, né? Talvez a gente nunca tenha sido exposto às mesmas causas e condições que ele. Então, porque talvez se a gente tivesse sido, a gente também não sabe o que a gente poderia, né, fazer, assim. Então, o julgamento, assim, também é uma coisa que cai por terra quando a gente começa a olhar a partir desse olhar mais amplo. Porque é isso, assim, se a gente nunca consegue verdadeiramente se colocar no lugar do outro, né? Porque cada um tem essa vivência, cada um tem essas marcas, cada um tem o seu mundo interno, né? E a gente não consegue se descolar disso. Então, se eu não consigo, né, por mais que eu escute a versão, por mais que, né, eu até às vezes presencie, eu não consigo realmente me colocar no lugar daquela pessoa. Ou mesmo na mesma situação, né, tu estava sozinha quando entraram na tua casa? Então, cada um de vocês que estava teve um assalto diferente, né? Se vocês forem relatar, cada um vai contar de uma maneira A diferente. pessoa viu lá que quando terminou o assalto, ela vida que segue, vamos lá. Exatamente. Então, mesmo que a gente viva a mesma situação, a gente, né, não tem assim, a mesma experiência. Então é isso, se a gente não consegue realmente se colocar no lugar do outro, como que a gente vai julgar realmente aquilo, né? E culpá-lo por alguma coisa, né? A gente amplia nosso olhar e vê o nosso sistema, né? O nosso sistema acaba criando todas essas condições também, né? É interessante assim que você falou agora. De repente eu tive um olhar conectada com o medo, né? Assim, um olhar de vítima, né? E de repente eu pensei assim, nossa, que graças, que bom que acabou esse assalto, mas tudo bem. Tá todo mundo bem, não aconteceu nada, então é o olhar, né? Eu fico presa na emoção negativa. Então, eu fiquei presa. Lógico assim, depois e aí foi uma experiência maravilhosa, porque aí eu compreendi a minha relação com o medo. Já vinha de muitos anos e tal, e aí de certa forma foi um presente que você diz, né? Para poder nesse momento poder trabalhar, né, melhor esse medo, porque medo todo mundo tem. Mas por que para mim é uma coisa tão grave, né? E aí, de certa forma, depois que passa, né? Passou um tempo, aí eu trouxe o medo para olhar, né? Mas, como você disse, outra pessoa que não terminou o assalto, que bom, tá tudo bem, vida que segue, vamos passar com os cachorros.
Exatamente. É muito grave, porque é isso, né? O assalto a gente não vai conseguir impedir, né? Como a gente falou, por mais que a gente cerque a nossa casa, a gente não tá livre de alguém nos pegar entrando em casa e vai entrar na nossa casa da mesma maneira, né? Então, realmente, os acontecimentos externos a gente não vai conseguir manipular, né? Não vai conseguir fazer aquilo parar. Se nem o nosso sonho a gente consegue perceber que é sonho e mudar, a gente embarca no sonho e sente as emoções e sente tudo como se realmente estivesse vivendo aquilo, a gente consegue, imagina, né, acordados, assim, na vida que está totalmente lidando com outras pessoas, né, com outros mundos, assim, são bolhas o tempo todo, bolhas de realidade o tempo todo se chocando. Então, já que a gente não consegue isso, então pelo menos vamos, né, de nossa parte, tentar diminuir as emoções negativas, né? Tentar realmente olhar por uma visão mais ampla, porque a visão estreita, ela normalmente causa mais problema, né? Ela não ajuda, assim, e muitas vezes atrapalha, né? Aí é isso, assim, né? Muitas paranoias podem acabar surgindo disso, né? De uma visão que se estreitou tanto e que perdeu esse olhar amplo, assim. É como se a gente tivesse um grande campo onde a gente só anda sempre pelo mesmo caminho. Mas a gente poderia andar por todo o campo, assim. Mas a nossa visão estreita, a gente só vê uma trilhazinha e segue só essa trilha, assim, esquecendo que tem, né, muitas outras trilhas e outros caminhos a fazer. Alguma dúvida? Pergunta? Está fazendo sentido esse papo todo? Agora eu só queria falar assim, que acho que é importante falar que não é um passo de mágica, né? Não. É uma prática, é um trabalho que você tem que fazer diariamente, né? Não é passo de mágica que você fica bem em relação a alguma coisa. Mas é importante ter, o que você falou, né? Se olhar, estar esperto para aquilo que está trabalhando. O que Shakti Rinpoche dizia era que, assim, é mais interessante a gente aprender a nadar antes de cair no mar, né? Então, assim, é interessante a gente aproveitar os momentos tranquilos que a gente tem, né? Quando a vida está mais ou menos tranquila, assim, não tem, né, grandes perturbações, para realmente acumular a prática e realmente praticar. Porque normalmente quando a gente está em crise, aquilo é um pouco mais difícil, né? Assim, se a gente está acreditando nessa crise. A crise, muitas vezes, ela pode ser muito benéfica por isso, como tu acabou de falar, assim, aquilo foi uma coisa que, né, tu te ligou e conseguiu mudar, assim, né? Mas tu, como tu mesma falou, poderia ter entrado pelo outro lado, né? Então a crise, sim, ela pode ser esse grande start da gente começar a praticar. O sofrimento pode ser um grande caminho, mas às vezes é um pouco mais difícil, né? Porque a gente estreita um pouco mais a nossa visão quando a gente está passando por dificuldades grandes, assim. Então, quando a gente está bem, a gente poderia praticar para que justamente quando a crise vier, quando os obstáculos surgirem, a gente lembra disso, né? A gente lembra, mas eu estava bem até então. O que está acontecendo que está me descompassando tanto, né? E o quanto de realidade tem nisso, assim, porque a gente tem a tendência também a se fixar nos problemas, né? Então, quando a gente está com um problema, assim, a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo e que a gente nunca sofreu tanto na vida e que, né, aquilo nunca foi tão assim. Mas aí, até chegar o próximo problema, né? Aí o próximo se torna o maior do mundo, o maior que a gente já passou. Os problemas são as doenças, né? Exatamente. Tem um mestre, o Muji, ele fala assim: qual era o teu problema 3 problemas atrás? Então, porque é bem isso, assim, os problemas continuam acontecendo, a gente continua se fixando da mesma maneira, mas no momento em que surge um problema novo, a gente já esqueceu do problema passado, então talvez ele não fosse tão problemático assim, né? E aí a gente vai se dando conta disso. E também, se a gente pega a nossa vida, assim, né, quando a gente está numa crise, se a gente parar para pensar, a gente normalmente tem mais momentos de não crise do que de crise, né? Mas é que realmente os obstáculos, eles vêm com muita força, e como eles nos tiram da nossa zona de conforto, como eles, né, mexem nas nossas estruturas, mexem com as nossas emoções, aquilo parece ser uma grande coisa, mas às vezes aquele problema dura assim, uma semana, né?
O que é uma semana perto de muitas semanas que a gente estava bem, que a gente estava tranquilo, né? Que a gente não estava em crise. Então, também é isso, assim, da gente sempre lembrar que assim como as coisas boas, as coisas ruins também não duram para sempre, né? Elas passam bem rápido às vezes até, mas a gente fica tanto com aquela mente assim, tão fixados naquilo que parece que dura exatamente, segurando, que parece que dura uma eternidade, né? Mas às vezes nem foi tão assim, né? Ou também algumas crises que a gente entra, que daí dura, né? Eu tenho uma amiga que ela diz que tá 1 ano e meio em crise. Daí eu falo, mas você já viveu 30 de boa, o que é 1 ano e meio perto dos teus 30, que tu tava bem? Né? Então assim, relaxa que vai passar também. A gente fixa nisso, né? Então, claro, é fácil falar quando a gente não tá passando por nada, né? E como alguém brincou também, é muito fácil de ver a crise do outro, né? De ver a bolha do outro, assim, de rir, né? E de falar, não, tudo construção da tua mente, vai meditar que vai passar, né? Isso é muito fácil quando é com o outro, né? Mas então é isso, conosco a gente aproveita os momentos mais calmos e pratica. E é isso, né? Essa prática pode ser simplesmente essa respiração, né? A gente lembrar de respirar, que aí quando as coisas surgem, a gente lembra de respirar também. E só nesse respirar a gente já dissolve boa parte daquilo, né? Porque a gente vai vendo que a gente se conecta muito, na verdade, com a ideia que a gente tem sobre as coisas, né? Assim como as pessoas. A gente se relaciona muito com a idealização que a gente tem das pessoas, né? Da mesma forma como a gente não consegue se colocar no lugar do outro, a gente também não consegue enxergar o outro, assim, né? Então, por exemplo, quando a gente tem logo uma conexão boa com alguém, né? A gente vê as qualidades da pessoa, né? E a gente começa a se relacionar com aquilo. A partir das qualidades dela, a gente cria uma ideia dessa pessoa e começa a se relacionar com aquilo. Aí, em algum momento, justamente por essa pessoa ser um ser livre, ela vai talvez se atrapalhar, ela vai manifestar alguma coisa que, né, esbarre conosco, assim. E aí, como a gente estava preso àquela idealização, a gente sofre, né? Porque a gente esqueceu que aquela pessoa é um ser que pode manifestar muitas coisas. É um ser totalmente livre, assim, que em diferentes contextos vai manifestar diferentes condições, diferentes identidades. No momento que ela faz aquilo, a gente sofre, porque a gente tinha se apegado. Então, assim, a nossa prática é sempre ir ampliando o olhar, né? Então, também, quando a gente, né, conhece alguém que a gente já não, né, que o santo não bate, assim também, a gente já fixa aquela pessoa, já congela aquela pessoa naquele lugar, de que é um ser, né, que eu não gosto. Mas aí aquele ser tem muitas qualidades também, né? E assim, por mais chato que ele seja, nem que seja a mãe dele vai amar aquele ser e vai achar aquele ser muito legal. Então isso já mostra que aquele ser não é tão terrível assim, né? Porque senão também todos os seres deveriam achar ele terrível, ou achar quem a gente acha legal, né? Então, como a gente vai vendo que nem todas as pessoas pensam da mesma maneira que nós, o mundo é construído a partir do nosso olhar, né? Os nossos problemas também. A ideia que a gente tem deles é muito maior do que eles próprios, muitas vezes, né? Então, a ideia que a gente faz do monstro é um monstro terrível, mas quando a gente para frente a frente com ele, a gente vê que ele não é tão grande, tão feioso assim, né? A gente consegue conversar com ele e dar a volta. Você quer dizer que parar frente a frente com ele? Você está dizendo ter uma postura lógica frente ao problema? Você está dizendo que é parar? Você já está fixado com a ideia do problema. O que é parar frente a frente? É justamente se desfixar um pouco dessa ideia do problema. Que ele é um problema, né? Então, assim, em vez de tu pegar aquela situação e tratar ela como um problema, uma coisa, né, que está te fazendo tu sofrer, algo que tem que ser resolvido, algo que é, né, que é alguma coisa, tu dá essa respirada, tu dá esse passo atrás. Porque quando a coisa acontece, a gente começa, a nossa emoção vem de acordo com aquilo, né? Então, seja por medo, seja por raiva, seja por orgulho. E nesse momento a gente já estreitou, porque é como se a gente estivesse enxergando, é como se a gente tivesse uma lanterna e focou só naquilo, só que a partir dessa emoção. No momento que tu consegue ampliar e que tu consegue te
desidentificar também um pouco com aquilo, tu enxerga mais amplo. E aí, justamente por tu enxergar mais amplo, tu vê que aquele problema, ele pode ser um problema a partir dessa visão, mas talvez a partir de outra ele não seja até talvez uma solução, né? Ou assim, às vezes não tem o que fazer, né? Que não tem solução, solucionado está. Então, assim, tu também não precisaria sofrer por aquilo, né? Porque, assim, tem coisas que acontecem que tem o que a gente fazer. Ok, então a gente pode fazer, né, tentando manter uma ação lúcida frente àquilo para que realmente solucionar. Mas tem coisas que não tem o que fazer. Então, assim, frente a essas coisas que não tem o que fazer, a gente pode ou ficar sofrendo por isso, ou também dar esse passo para trás e aceitar essa condição e aí, dentro da tua mente, reconstruir o olhar sobre aquilo. Respondi? Não ter tanta interferência da emoção. Isso, seria um pouco isso, assim. Não é que tu não vai sentir, né? Não é que quando existe um pouco também essa ideia que quando a gente começa a meditar, a gente começa a ficar insensível, né? Ou vai virando uma ameba, assim, que começa a não sentir nada. Não é isso também. Mas tu não vai ser carregado por essa emoção. Então não é que talvez, eventualmente, tu ainda não vai sentir raiva, né? Como eu falei, né? Porque a gente começa a meditar que a gente não sente mais raiva, que a gente não sente mais orgulho, que a gente, né? Essas emoções continuam a surgir, mas a gente percebe que a gente não precisa agir a partir delas. Porque normalmente as ações feitas a partir disso causam mais problema. Caramba, quando fosse assim, muitas vezes a gente deveria se achar. Fulano está fazendo isso para me irritar, para me magoar, para me desestabilizar. E às vezes nem a pessoa é porque a pessoa está fazendo ali por 1001 motivos e de alguma maneira você acha que a pessoa, sei lá, nasceu para estar atenção para me estabilizar. E não, né? Às vezes essa pessoa só está sendo ela mesma, está vendo o momento da vida dela. Então, quando quer dizer, abrir a visão seria ver isso, né? Que às vezes as coisas estão ali porque estão e não para nos atingir, né? E nem sempre nos... E também assim, como eu acho que eu dizendo isso assim, amanhã isso vai ser tão importante assim, né? Se acontecer agora, a semana que vem, isso vai ser tão importante assim, ano que vem, isso vai ser tão importante assim, né? Aí que a gente, acho que esse momento para respirar, colocar mais em perspectiva, né? Exatamente. A gente tem um pouco a tendência também a se achar muito importantes, né? Então é isso, né? Quando o mundo... Oi? Autocentrados, exatamente. Então é isso, a pessoa fez aquilo para me irritar. O trânsito está lento para me irritar, né? Geralmente é sempre o outro que está fazendo algo em relação a nós. É como se a gente também não afetasse o outro. Centro do mundo, né? Eu gosto de pensar até agora. É interessante a taxa do desapego. Essa ampliação que você está falando na conta. A ampliação do olhar? Aí tem que ter um pouco a taxa do desapego. Isso vem vindo assim, né? Porque é isso, no momento em que tu percebe que tu não tem como manipular o mundo externo, tu começa a perceber que o apego também acaba sendo um pouco perda de tempo, assim, né? Porque tu planejou as coisas. Se tu te apegou a elas, tu sabe que talvez elas não aconteçam daquele jeito, tu vai sofrer. Então, assim, a gente pode querer continuar sofrendo, né? Mas também a gente pode escolher evitar o sofrimento. Então, não é que a gente não vai deixar de planejar, né? Assim, usando de novo o castelo de areia, a gente não precisa deixar de construir os castelos de areia, mas a gente também não precisa se fixar neles. Então, quando a onda vem e derruba, a gente pode olhar, em vez de olhar para a destruição daquilo e sofrer com aquilo, a gente pode ver como uma oportunidade de reconstruir um outro castelo de areia. Então, é esse o ponto, assim, a gente não vai deixar de ter as ações, né, de andar no mundo, de se relacionar com as pessoas, de estar nos diferentes lugares, mas a gente não precisa se apegar a essas diferentes identidades e as diferentes relações e as próprias pessoas, né? Porque é isso, a gente percebe também isso no momento em que a gente constrói a ideia de uma pessoa, né, com as suas qualidades, é um combo, assim, né? Tu fez a construção, vem esperança e medo junto. Então, a esperança é que ela continue daquele jeito e medo que aquilo acabe, né?
uma das duas coisas provavelmente vai acontecer. Porque a pessoa não é só aquilo que a gente está vendo, né? Ela não é só aquilo que a gente está se relacionando, assim como nós mesmos. Nós, em diferentes lugares, a gente manifesta diferentes coisas, né? Então, assim, alguém com o seu pai vai ter essa relação de filho, alguém com o seu filho vai ter essa relação de pai, né? Então, é a mesma pessoa, só que se manifestando de diferentes jeitos. Então é isso, mas se a gente se apegou àquilo, no momento que alguma coisa muda, a gente sofre. Então essa compreensão, ela começa a vir, assim, porque isso, na verdade, a impermanência, né, e essas múltiplas manifestações, elas não são novidades para nenhum de nós aqui, né? É só a gente parar para analisar a nossa própria vida. Quantas coisas a gente já não manifestou, quantas coisas a gente já não gostou, a gente já odiou, a gente já amou, já quis perto, já quis longe, né? De quantos sonhos a gente já teve e que nunca realizou, né? Quantos planejamentos a gente não fez aqui. Então, assim, de fato, a gente está fazendo isso o tempo todo, né? E a impermanência o tempo todo está tentando mostrar, olha, não te apega porque isso não vai acontecer. Assim como aqui o teu sonho de quando tu tinha 12 anos, talvez tu nem lembre mais. Mas quando tu tinha 12 anos, era um sonho, era maior da tua vida. Então, né? Morria só de pensar se talvez não conseguisse conquistar aquilo. Mas aí quando tu fez 13, o sonho mudou, né? Então, como tu estava falando, assim, aquilo vai ser tão importante, será, no ano que vem, e antes que tu nem sabia que isso existia. Era tão importante, né? Então, como que as coisas vão ganhando esses significados? Da onde que esses significados vêm? No momento que a gente percebe que eles não são externos a nós, a gente começa a trazer para dentro. E aí é natural, assim, esse desapego, né? Não sei, seria o desapego, assim, mas essa tranquilidade, né? Frente às coisas, essa noção de que é uma das possibilidades, né? Existem muitas possibilidades e o que acontece é apenas uma delas. Eu falei desapego, porque a história do controle era muito forte para mim. Sim, para todo mundo. Eu me desapegar da minha prática de controle, controlar tudo. Mas é isso, a nossa tendência é querer controlar, né? Acho que todo mundo, assim, alguns mais, outros menos, mas a gente está sempre isso, né? Querendo controlar e manipular o externo a nosso favor. Sustentar as coisas para que a gente fique bem. A gente e os nossos queridos, assim, né? Que a gente quer perto, assim. Então a gente está sempre... exatamente. Está sempre manipulando. Mas a gente, olhando para a nossa própria vida, percebe que não dá. Né? Que em nenhum momento a gente conseguiu fazer isso bem sucedido. E mesmo quando a gente conseguiu conquistar, então, aquilo que a gente queria, aquilo não se sustentou, né? Ou, assim, precisou de um esforço muito grande para ficar sustentando aquilo, e aí esse próprio esforço vai gerando um desgaste, daí aquilo que era tudo que a gente mais queria, a gente já não consegue nem mais pensar, porque, né, o Lama sempre brinca do concurso do Banco do Brasil, né? Então, acho que antes era um sonho, assim, de muita gente, né? Passar num concurso. E aí a pessoa passou naquele concurso, daí assim, pouco tempo depois ela já não aguenta mais, né? Tá naquele lugar fazendo a mesma coisa. Isso vale para qualquer coisa, né? Então, muitas coisas que a gente considera nosso sonho, assim, quando a gente chega lá, a gente vê que não era tão colorido quanto a gente achava que era, né? Eu trabalho no Brasil, eu E esse negócio do Banco do Brasil, já ouvi falar mesmo que houve até aquele momento quando houve muitas demissões, né? Pessoas que trabalhavam lá há muitos anos, né? Então chegaram a se suicidar e tudo, porque era como foi, você falou lá, a ilusão da permanência, né? Acho que a ilusão da permanência, o apego, eles saíram. E tudo é assim, né? A gente vê as modas surgirem, né? Aí quando surge toda uma geração, tem as fotos iguais, né? Então, na década de 80, assim, né? Que todas as gurias usavam aquele cabelo estilo Chitãozinho Chororó, assim, né? Então, as fotos, todo mundo com aquele mesmo cabelo. E cadê essa moda, né? As pessoas olham e acham que bom que passou, né?
Então, ou na época do Elvis, né? Porque as roupas de Elvis Presley, super moda também. As pessoas depois de um tempo olham e pensam, que bom que, né? Isso é uma fase, que eu não continuo. Então, é muito assim. E tudo acaba sendo assim, né? Tudo são modas que a gente mesmo inventa, né? E vai sustentando, mas aquilo naturalmente uma hora cessa. Não tem autossustentação. Né? A gente está sempre fazendo esse esforço de sustentar. E o esforço que a gente acaba fazendo, na verdade, não é nem de sustentar o objeto em si, mas é de sustentar essa energia que a gente sente frente ao objeto. Então, a gente está sempre querendo ter essa energia, assim, ter, né, se sentir vivo, digamos assim, né? Então, a gente está sempre indo para o que nos brilha, né? Por isso que a gente fica pulando tanto, porque uma hora isso aqui nos brilha, então a gente vai para isso. Aí a gente chega ali, aí naquele brilho, como a gente depositou ele totalmente no objeto, aquilo naturalmente vai parando, né? Então, à medida que aquilo vai cessando, a gente já olha para o lado, vê que a outra coisa brilhou e aí já vai. E aí, de novo, né? E a gente não percebe esse nosso movimento, de que a gente está sempre atrás de brilhos que mexam a nossa energia e que, na verdade, a única coisa que a gente está tentando sustentar é essa energia sempre viva. Né? Só que enquanto a gente ficar depositando fora, a gente vai estar sempre pulando, né? De um lugar para o outro, assim, não vai conseguir sustentar. E quando a gente percebe que é dentro, que essa energia ela pode ser autônoma, independente dos objetos, aí a gente consegue manter essa energia onde a gente estiver. Carol, eu te fazer uma pergunta assim, porque sempre nas leituras, nos ensinamentos, né, assim, nas palestras, eu sempre fico pensando assim na linha tênue, né? Entre, tipo assim, em relação à meditação perfeita, ou materialismo espiritual, né? A linha tênue é, eu estou beneficiando a mim e a todos os seres, seria isso? Para que eu não, né, como você diz assim, para que eu não esteja para que eu não crie uma bolha, mas ao mesmo tempo para que eu não vire uma merda, não sei lá, eu acho legal, né? Essa linha tênue seria isso, assim, em relação ao materialismo espiritual, por exemplo, que alguns mestres falam, né? Ressalva, assim, para cuidar em relação a isso, né? Em alguma medida, a gente, assim, né? Se a gente pensar na própria história do Buda, por exemplo, né? Até o último momento dele, o ego esteve presente, né? Até ele atingir a iluminação. Então, assim, se a gente, né, para pensar que o ego ele continua presente, o materialismo espiritual, em algum nível, vai nos acompanhar, assim, também, né? Então, é comum que a gente, né, às vezes na meditação, a gente gera, como a gente falou antes, do bem-estar, né? Então, a gente gera um apego àquele estado. Daí a gente só quer ficar em meditação. Aí alguém bate na porta e a gente se irrita porque a pessoa atrapalhou o nosso silêncio perfeito. Né? Então, assim, isso é muito comum. E talvez por muito tempo essas coisas ainda continuem. Né? Até a nossa própria motivação de ajudar os seres. Assim, né? Enquanto ela não for realmente genuína, de alguma forma a gente sempre vai estar esperando uma recompensazinha, assim, né? Nem que seja um elogio, nem que seja alguma coisa, mas é como se a gente ainda não estivesse com a motivação 100% correta. Porque também se a gente já tivesse, a gente não precisaria estar num caminho, digamos assim. Porque a motivação ela é o primeiro ponto e volta para ela também. Então, né, as pessoas que já têm a motivação, já têm. Elas não têm por que buscar, assim, né? Elas já estão com aquilo de ajudar os seres naturalmente, sem esperar nada em troca. Então, enquanto a gente ainda estiver, né, nessa prática espiritual, buscando, a gente ainda sempre vai ter um resquício, né? Assim eu ouvi, né? Então, foi o que eu entendo, assim, dos ensinamentos, que realmente até o final, assim, da gente conseguir se liberar, né, de todas as nossas identidades, de todos os nossos sofrimentos, todas as nossas marcas, isso vai um pouco sempre nos acompanhar, assim, né? A Ana tinha feito uma pergunta parecida com essa antes, então o que eu vejo é que assim, a gente começa a fazer uma redução de danos, mas a gente nunca sabe realmente se a gente está agindo com lucidez ou não. E provavelmente com uma lucidez lúcida ainda vai demorar um pouquinho, né? Talvez a nossa lucidez ainda esteja um pouquinho contaminada, mas assim, se for para ser uma ação contaminada, que seja contaminada com
com amor, bondade e compaixão, assim, né? E se for pra gente se apegar a alguma coisa, que seja se apegar a fazer bem aos outros e não gerar mal, né? Então, pessoal, acho que por hoje a gente pode encerrar. Não, tem mais algum comentário? Uma dúvida? Só não entendi que você falou aí do Buda no final, que até perto da morte ele... Antes de se iluminar, se conta a história que a última tentativa de Mara, né, que seria essa nossa ilusão, foi mostrar para o Buda, assim, isso, assim, o próprio ego dele, né, mostrando para ele, assim. Então ele seria o único que teria percebido aquilo tudo. Ele seria o único que teria aquela sabedoria, né? Então, assim, seria a única pessoa especial no mundo que estaria conseguindo se livrar, né, de todo o sofrimento, de toda a ilusão e tal. E aí o Buda percebe isso e percebe que é mais uma tentativa de Mara de tirar ele desse caminho, né? Então ele percebe que não, que se ele estava conseguindo aquilo, todos os seres conseguem também. Antes da eliminação disso. E aí ainda Trungpa, que é um grande mestre já falecido, ele fala que, assim, na visão dele, o Buda realmente atingiu a iluminação quando ele se levantou para gerar os ensinamentos. E ainda quando ele estava sentado, é como se ele ainda estivesse, né, fixado de alguma maneira esse estado do bem-estar da própria meditação. Mas aí quando ele realmente, assim, ele criou a meditação como sua zona de conforto, digamos assim, né? Mas aí quando ele resolve sair daquilo para ensinar os outros seres e mostrar para os outros seres o que ele descobriu, aí, segundo Trungpa, é naquele momento em que realmente a iluminação se fez por completo. Quando ele foi servir, né? Isso, tipo assim, quando ele foi oferecer. Exatamente. Então vamos fazer a dedicação. É na página 38. Os mestres desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, sua santidade da Dayana, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que vêm com essa mensagem, tenham vida vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais discutível. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vieram a seguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no seu dia de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosos, seja qual for sua consciência, realizações e poderes benéficos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu igualmente venho para abençoar vocês, rogo para que possam alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam nem mesmo no mundo, doença, fome, guerra e sofrimento serem vividos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim, sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam sofrer uma bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Para lá na página 45. A última prece. Tenho Chalasam Vicharitam Sasam Chapapa Prajo Chalasam Nava
Obrigada, pessoal. Amanhã a gente continua às 9.